irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro, da quarta semana do Tempo Comum. Hoje celebramos a memória de São Brás. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brás foi bispo de Sebaste, na Armênia, onde no ano 320 sofreu martírio durante a perseguição de Diocleciano. É invocado contra os males da garganta, por ter salvo uma criança que estava morrendo, engasgada com uma espinha de peixe. Por seu amor e dedicação aos animais, é considerado também o padroeiro dos veterinários. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus ainda disse: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a Igreja nos propõe nesse Evangelho de hoje, esse Evangelho segundo São Marcos, sobre o aconselhamento. Se a gente for voltar aqui na primeira leitura de hoje, a liturgia de hoje nos mostra sobre a questão do conselho. Aqui Davi, ele aconselha, na primeira leitura, Davi aconselha seu filho Salomão para o serviço de Deus, a observar as vontades de Deus. Um pai aconselhando seu filho. E no Evangelho, Jesus aconselha seus apóstolos. Aqui, bem no início fala que naquele tempo Jesus chamou os 12. O 12 dentro da numerologia bíblica significa totalidade. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, E tantas vezes que aparece o 12 dentro da Sagrada Escritura, ela simboliza a totalidade. Então os conselhos que são dados aqui são dados a todos, não apenas aos apóstolos, mas sim a toda a humanidade, a todos aqueles que querem seguir o Cristo. Então, quais que foram os conselhos de Jesus? Aqui estão relacionados à missão, relacionados ao anúncio do Evangelho. Então Jesus pede para que não carregue 2 túnicas, para que não leve 2 pares de sandália, não leve dinheiro, leve apenas um cajado. Jesus aqui está mostrando sobre o desprendimento material. Porque quando a gente se prende ao material, se prende às nossas riquezas, aquilo que a gente tem, isso nos dificulta na missão. Isso nos dificulta a levar, a anunciar Jesus Cristo. Então Jesus aqui nos pede a humildade. Nos pede para que nós, como fala em uma outra parte do Evangelho, que nós não sirvamos a 2 senhores. Nós não sirvamos a Deus e ao dinheiro. Ou seja, é de extrema necessidade, sim, que a gente tenha o nosso sustento, que a gente batalhe, lute pelos nossos sonhos, mas que eles não se tornem pontos principais na nossa vida. E isso Jesus nos mostra no Evangelho de hoje, para que a gente não dê tanta força aos bens materiais,
não dê tanto foco aos bens materiais, mas sim ao anúncio da missão, ao anúncio do Evangelho, ao anúncio desse Cristo, que vive até hoje, que morreu, que ressuscitou por nós. E hoje em dia, a gente está muito carente de conselhos, ou melhor, carentes de bons conselhos. Hoje em dia, pessoas que aconselham bem, que aconselham para o bem, são muito poucas. Às vezes a gente não pode nem confiar muito em algumas pessoas que nos aconselham. Por quê? Porque não visam o bem, mas visam as contendas, visam às vezes o bem próprio. E o bom conselho é um dom de Deus. O dom do conselho ele é um dom do Espírito Santo, que nós cristãos precisamos urgentemente exercitar esse dom. Aconselhar bem, aconselhar nossos irmãos ao amor, aconselhar nossos irmãos ao bem comum, aconselhar nossos irmãos à busca a Deus, né? Então, o dom do conselho, que hoje toda a liturgia ela é baseada nessa parte de dar o bom conselho, assim como Davi fez a seu filho, assim como Jesus fez aos seus apóstolos, né, aos seus discípulos, que nós também, como cristãos, possamos ter essa graça de dar bons conselhos, de dar conselhos que edifiquem, de dar conselhos que elevem as pessoas até Deus. Então, meus irmãos, nós possamos pedir essa graça a Deus, pedir essa graça ao Espírito Santo, que nos dê esse dom, o dom de aconselhar, o dom que através das nossas palavras, através dos nossos conselhos, nós possamos sim levar os nossos irmãos ao encontro de Deus, ao encontro do Senhor. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.